E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregam-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Vamos ficar com essa parte C aqui do verso 2. Porém, intentavam fazer-me mal. Ok? Capítulo 6, eu li o verso 1, 2 e 3 do livro de Neemias. Tá certo? Percebe aqui. Neemias está edificando os muros. Durante muito tempo esses muros estavam caídos dentro de Jerusalém. Ninguém queria fazer nada. Neemias decidiu levantar, construir os muros. Foi só ele ter a atitude de querer edificar um muro, que logo outras pessoas, como Sanbalates e esses Tobias, se levantaram com a intenção de fazer mal a Neemias, porque ele decidiu fazer alguma coisa. A gente tem que observar algumas coisas aqui. Primeiro, por que existem pessoas que carregam isso no coração, né? E são pessoas que têm a maldade na sua vida e na sua alma. O muro está lá caído, ninguém quis levantar, mas só porque alguém decidiu fazer, os Sanbalates e Tobias se levantam para tentar desarticular quem está fazendo. Você pode reparar isso, ninguém faz nada, ninguém quer fazer nada. Está vendo o muro caído, está vendo o muro no chão, ninguém quer levantar o muro, mas só alguém decidir levantar que começa a existir os opositores. Já passou por isso? Você está dentro de um ambiente de um trabalho, no meio profissional, né? Ninguém quer pegar e fazer aquele trabalho. Aí você pega e começa a fazer. Quando você começa a fazer, você incomoda aqueles que não queriam fazer. Interessante a maldade que algumas pessoas carregam no coração. O que você não queria fazer? Então deixa quem quer fazer. Deixa quem quer se envolver. Deixa quem quer trabalhar. Deixa quem quer realizar as coisas. Mas não. Ele simplesmente não quer fazer e fica com raiva com aquele que faz. Existem pessoas assim, que carregam maldade no coração, a ponto de querer fazer mal para o outro porque está vendo a coisa dar certo. Está vendo a coisa funcionar. Porque se esse muro aqui, que foi edificado, não fosse construído com excelência, certamente nenhum deles ficariam preocupados. Mas como Neemias era um cara que está fazendo com excelência, está fazendo com amor, está fazendo com propósito, está colocando todo o grupo para estar unido na mesma visão, para levantar e edificar os muros, então as coisas ficam um pouco diferentes. Agora tem um detalhe que você tem que parar para perceber. Neemias começa a edificar os muros e de repente esse Sanbalate, Tobias começam a criar no coração o desejo de fazer mal para Neemias. E isso aqui tem que acontecer. Isso aqui precisa acontecer. Porque o maior sinal que você tem, ou um dos maiores, eu não vou dizer o maior, mas um dos maiores sinais que você tem, que você está na direção certa e que Deus está contigo nessa direção, é você sentir os ataques do seu inimigo. Eu vou repetir isso. O maior sinal, um dos maiores sinais que você tem que Deus está contigo em um propósito, são os ataques do diabo. Por quê? Porque ele não vai atacar aquilo que não incomoda ele. Então, se está atacando, é porque está incomodando. Então tem que ter ataque. Tem que ter oposição, sim. Tem que ter levante. Tem que ter opressão. O inimigo tem que se levantar. Por quê? Porque senão não vai estar incomodando, meu amigo. Está percebendo por que você começou a fazer a obra de Deus e se levantou inimigos? Está percebendo por que você começou a fazer coisas que Deus colocou no teu coração, nesse trabalho, nesse meio profissional, e se levantou inimigos? A resposta é simples. Você está incomodando, cara.
E não é pessoa que eu estou falando que você está incomodando. Você está incomodando o diabo. O teu inimigo está com raiva da forma como você vive, a excelência como você vive, a maneira como você se entrega, o amor que você carrega pelas coisas de Deus. E tudo isso está incomodando o teu inimigo. Por isso que eu sempre digo que estranho seria se ele não se levantasse. Se não tivesse nenhuma oposição. Se não tivesse nenhum ataque do inimigo. Se não tivesse nenhum levante. Aí seria estranho. Mas já que ele está se levantando, isso prova que você está indo no caminho certo. Então eu estou pregando para alguém que está sofrendo oposições. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de confronto. Eu estou pregando para alguém que está sofrendo ataque. Está vindo de tudo quanto é lado. Teus inimigos estão te cercando. E estão querendo derrubar o muro. Estão com inveja. Querem te atacar. E isso é um sinal que você está incomodando. Porque tem algo que você carrega que incomoda eles. Sabe? E sabe o que eu acho interessante? É que eles a todo tempo ficavam perturbando Neemias. E em nenhum momento Neemias desceu, parou o que ele estava fazendo para ficar conversando ou trocar ideia com o cara que queria o mal dele. Neemias continuou focado no seu propósito. Esse é o grande problema seu. Desculpa a sinceridade, mas é o grande problema que muitas pessoas carregam. É que você está focado em uma coisa, você está no propósito, você está fazendo algo e você para de dar atenção para aquilo que está fazendo para ouvir os Sanbalates, para ouvir os Tobias, para ouvir os opositores. Ah, porque estão falando mal de você, ah, porque estão me criticando, ah, porque estão falando mal do meu caráter, ah, porque estão tentando me manchar, ah, porque estão falando mal de mim para todo mundo e papapá. Você vai ficar parando para alimentar esse tipo de coisa? Até quando? Você tem um foco. Você tem um propósito, você tem um trabalho, você tem um exercício. Quem está focado em alguma coisa não perde tempo com conversa fiada. É por isso que em nenhum momento Neemias parou de fazer o que ele estava fazendo para dar atenção para os opositores. Para que eu vou parar para ouvir aquele que não edifica? Para que eu vou parar para ouvir aquele que não me alimenta, que não agrega, que não gera nada de bom na minha vida? Pelo contrário, só alimenta em mim sentimentos ruins. Então, quer um conselho? Foca no propósito. Se o propósito é levantar os muros, levanta os muros. Se o propósito é fazer a obra de Deus, faz a obra. E deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser levantar. Teus olhos não estão nele. Só que o problema é que você está perdendo energia porque está concentrando também a sua energia nas calúnias, nos Sanbalates, nos fofoqueiros, nos caluniadores, naquele que está falando mal, que está criticando. Aí você está se sentindo cansada, desgastada, porque você tem que concentrar energia em coisa séria, não com essas bobeiras, não com essas conversas paralelas, não com essas oposições que estão vindo te atacar. Coloca a tua energia no propósito, se entrega na edificação dos muros, se entrega em construir o que Deus colocou na tua mão, se entrega em fazer com excelência aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E não fica, sabe, eu vou parar, eu vou desistir, eu tô cansada, porque estão falando mal de mim, porque estão dizendo que o muro vai cair, porque estão dizendo que não vai durar 3 dias, porque estão dizendo, sabe, fica o tempo todo ouvindo Sanbalate e Tobias. Para de ouvir opositores e foca no teu propósito. Muito maior o que Deus tem colocado sobre a tua mão, muito maior o que Deus tem para a sua vida. Muito maior aquilo que Deus está fazendo através de você. Então, meu irmão, deixa Sanbalate falar. Até porque Sanbalate não vai mudar quem ele é para te agradar. A natureza dos opositores é continuarem sendo opositores. Se você passar a vida inteira só ouvindo opositor, só ouvindo teus inimigos e sendo influenciado por eles, teu coração vai sangrar e você vai se sentir desgastado. Eles não vão mudar a natureza dele por causa de vocês, por causa de você. Então, simplesmente, blinda teu coração. Coloca os teus olhos no Senhor. Coloca os teus olhos no propósito. Firma a tua vida em Deus e não deixa nada tirar você do foco. Porque vão se levantar. E glória a Deus que vão se levantar. Por quê? Porque se não se levantar, não incomoda, meu amigo. Se está se levantando é porque você está incomodando o diabo.
Sabe, eu me sinto estranho quando eu começo a fazer alguma coisa para Deus e não percebo nenhum tipo de resistência, e não percebo nenhum tipo de ataque. Quando eu começo a me envolver com algo para Deus e eu percebo que não tem oposição, eu acho estranho, porque tem que ter, sabe? O inimigo não vai ficar satisfeito com aquilo que eu faço. Eu tenho que enfrentar desgaste, cansaço, guerra, batalha. É como estar aqui hoje gravando para vocês esse devocional com a vida corrida que eu tenho, sabe, viajando, pregando o mundo, falando da obra de Deus, envolvido em tantos projetos que eu tenho e mesmo assim dedicando tempo para fazer isso, para abençoar a sua vida. Você acha que não tem levante? Você acha que não tem desgaste? Você acha que não tem cansaço? Você acha que às vezes o inimigo não tenta colocar algumas coisas, mas a gente está firme no propósito. Por quê? Porque eu não tenho que ficar ouvindo Sanbalate nem Tobias. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A mesma coisa você. Fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Oposições vão vir. Os ataques vão vir. As pessoas vão tentar te desestimular. Alguém vai dizer que você não é capaz, alguém vai dizer que o muro vai cair, alguém vai dizer que você não tem chamado, alguém vai dizer que você não tem vocação. Tudo isso Sanbalate e Tobias vai falar. Mas depois, no tempo certo, vão vir os resultados. E o resultado vai calar a voz de muita gente que queria ver o muro cair. Simplesmente faça. Sabe? Como é que você vence uma calúnia ou aquele que está falando mal de você? Mostrando frutos. Você não precisa descer do muro para se justificar. Você não precisa descer do muro para ficar batendo boca. Você não precisa descer do muro para ficar, sabe, se defendendo. Não, não, não. Mostre os frutos. Se envolve. Trabalhe. Faça a obra de Deus. Esteja inserido no reino de Deus. Porque quanto mais você estiver inserido no reino, se envolvendo com as coisas de Deus, preenchendo a tua mente com as coisas do céu, menos tempo você tem para ficar ouvindo Sanbalate, Tobia, ficar, sabe, parando para ouvir essas coisas que não te alimentam, que não te fortalecem e não te levam a lugar algum.